Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras, sobretudo do Palmeiras. Que história é essa de que o Palmeiras envergonha a América do Sul? Eu não concordo com essa afirmação. Eu diria que de certa forma, não. Eu diria que totalmente não concordo com essa afirmação. De maneira alguma. E acho que talvez estejamos falando de outras coisas aqui. Acho que essa fala, que esse texto com esse título, que representa a fala de muitos outros, talvez estejam falando, né, dialogando com outras coisas e não propriamente com os resultados do Palmeiras. Eu vou seguir este vídeo falando o seguinte, pontuando o seguinte aqui. 2 pontos. O primeiro ponto é que o Palmeiras vive um dos mais gloriosos momentos da sua história. Um momento raro, um momento em que quaisquer torcedores do Palmeiras gostariam de ter vivido há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e que o clube não vivia, em que a equipe não oportunizava para os seus torcedores. Este é um ponto. O outro, se o Abel Ferreira não chegasse ao comando técnico do Palmeiras, o Verdão não teria sido campeão da Libertadores de América. Ah, mas o Cebola, esqueçam, gente, esqueçam o Cebola. Ah, mas ele fez ali alguns jogos interessantes, sim. Na verdade, os dois jogos iniciais, inclusive, foram horrorosos, muito à la Luxemburgo. Depois, de fato, faz alguns jogos interessantes com o Palmeiras, inclusive gerando ali acertos na equipe. Mas o ponto é que talvez aqueles resultados positivos não fossem suficientes para sustentar alguma crise que viria depois, porque problemas surgem numa equipe grande, mesmo quando ela está vencendo, e neste momento é necessário que o treinador consiga ter cancha suficiente para dar conta desses problemas. Não me parece que neste momento o Cebola tenha cancha para este tipo de coisa. Dessa forma, para mim, se o Abel Ferreira não chegasse ao comando do banco de reservas do Verdão, o Palmeiras não teria sido campeão da Libertadores de América. Ou seja, do que estamos falando então? Um massacre ao Palmeiras nas redes sociais é muito grande. Muita gente que fala a respeito disso, muita gente que tem falado a respeito disso, embarca, na verdade, aí num oportunismo gigantesco. Alguns outros jornalistas que falam sobre isso. É necessário pontuar que alguns jornalistas que falam sobre isso têm algum embasamento naquilo que diz, fazem críticas que, embora eu não concorde com algumas, eu preciso respeitá-las, até porque alguns deles apontavam já problemas no jogo do Palmeiras. E apontava até mesmo a partir de observações, né, que tirava de dentro do campo. Concordemos ou não, a gente pode falar que essas observações são erradas ou não, mas elas eram embasadas naquilo que o jornalista via. Inclusive a jornalista que fala sobre o jogo do Palmeiras. E você pode falar, não, mas antigamente, quando o Corinthians foi campeão e tal. Exatamente, quando o Corinthians foi campeão jogando aquele futebol horroroso, horrível, não faltava gente que só elogiava. Mas havia também jornalista que já falava que aquele jogo era feio, que aquele jogo não era bacana, tal, que a equipe poderia ganhar jogando um pouco mais. Então, quando o jornalista se porta assim, durante um tempo a gente percebe que ele tem coerência, então dá para entender, dá para aceitar um pouco a crítica. Agora, existem os oportunistas e eles são inúmeros, são muitos. Que história é essa de que o Palmeiras envergonha a América do Sul? Essa frase, ela guarda tanta coisa errada, gente, mas tanto absurdo. O primeiro absurdo disso vem da arrogância. Porque essa frase ela é irmã de um pensamento anterior, que é o pensamento de que nós somos, né, os melhores que existem no futebol. Então, como a gente já recebeu muito massacre ultimamente, né, durante o tempo, nos últimos tempos, pelo futebol europeu e tudo mais e tal, a gente deixou um pouco de lado essa ideia de que somos os melhores. Lá no fundo da alma, estamos esperando uma oportunidade para, sabe, abrir, né, a garganta, né, soltar o grito e falar somos os melhores mesmo, né, porque a arrogância está lá no fundo da alma, né, do povo aqui no futebol brasileiro. Mas, neste momento, é muito difícil pautar isto em função de resultados absurdos, como, por exemplo, a grande vergonha para a América do Sul, a grande absurda vergonha para a América do Sul nos últimos anos, que foi o 7-1 impetrado pela Alemanha, a seleçãozinha da CBF, por exemplo, né? Então, na verdade, do que estamos falando aqui? Porque, vamos lá,
Nós não somos mais os melhores do mundo, mas somos os melhores da América do Sul. Absolutamente os melhores. Somos os melhores da América do Sul, né? Somos os melhores da América e tudo mais. Quem disse que somos os melhores da América do Sul? A gente tem orçamentos maiores que todo mundo. No entanto, pelo dinheiro que entra nos clubes do Brasil, né, a gente percebe que tem muita argentino ganhando título por aí. E outros clubes também, de outros países, também têm ganhado títulos. Isso mostra, por exemplo, isso desmascara o fato de que somos os melhores. No máximo, empatamos, por exemplo, com a Argentina. Melhores hoje do que a Argentina? Será? Vocês acreditam mesmo nisso? Mas somos os melhores da América. A gente não pode admitir que exista um país na América em que o futebol seja jogado e que exista clubes importantes, eficientes. Então, quando a gente fala somos os melhores hoje da América, envergonha a América do Sul, a gente está falando na verdade que não dava para perder, por exemplo, não dava para ser eliminado pelo Tigres, que tem um técnico que trabalha há uma década praticamente, né, quase uma década no clube lá de Nuevo León, no México. Um clube que tem jogadores muito decisivos, um trabalho muito pronto, um clube com peças individuais muito interessantes e com muito dinheiro sobrando. Esse clube não pode ser melhor que o nosso, de jeito nenhum. Nós não podemos admitir que um clube mexicano possa ser melhor que o nosso. Vou dizer para vocês, a meu ver, o Tigres sequer é este melhor clube mexicano hoje. Ou seja, perdemos para um bom time mexicano que para mim sequer é o melhor hoje do México, porque lá há equipes muito boas. E precisamos aceitar que algumas delas possam mesmo ser melhores do que as nossas. E isto não é um problema, isto não é para se ter vergonha. Isto é normal, é natural e precisamos aceitar. Precisamos saber qual é o nosso lugar no futebol. Aceitar que a gente derrota o tempo inteiro o nosso futebol através de gestões horrorosas dos nossos dirigentes, gestões que mandam cruzeiros para a segunda divisão, Botafogos e outros para a segunda divisão do futebol brasileiro, gestões tradicionais, horríveis, pouco comprometidas, personalistas, corruptas. Estamos destruindo o futebol da América do Sul. Assistimos a essa destruição, muitos de nós passivamente, muitos jornalistas inclusive, também passivamente, também são amigos desses dirigentes, são amigos, né, dessa cambada aí que fazem mal para o futebol. E aí, mesmo destruindo o futebol da América do Sul, queremos, né, e postulamos que somos os melhores, que a gente não pode perder para um time mexicano, que no México não possa ter uma equipe importante e tão forte como a nossa, que no México não possa ter equipes mais importantes, mais fortes futebolisticamente do que aqui no Campeonato Brasileiro. Que história é essa? Paremos! Quantos 7-1 vamos precisar ter para que a gente abaixe um pouco a nossa bola? Uma vergonha para a América do Sul. Ah, mas então, veja só, porque perdeu o quarto lugar, né, aquele jogo ridículo que na verdade, perdeu o terceiro lugar, naquele jogo ridículo que é a disputa pelo terceiro lugar, que é um jogo, né, em que mortos vão a campo, né, e o menos morto, no caso, que também era um morto, no caso, contra o Palmeiras, que era a equipe egípcia, conta mais para eles, né, conseguir esse terceiro lugar. É muito mais importante do que, por exemplo, para o Palmeiras, do que, por exemplo, para a equipe sul-americana. E o problema é que várias equipes mexicanas já perderam também, já protagonizaram vexames, perdendo não somente na semifinal, mas não somente o terceiro lugar, mas perdendo nas quartas de final para equipes como o Auckland City e assim por diante. Então, os seus mexicanos perderam nas quartas de final. E eu não estou falando de time pequeno que de repente faz um projeto lá, Atlante da Vida, enfim, Monarcas Morelia, que sequer existe no momento, já não existe mais. Eu estou falando de Pachuca, gente, que é uma potência do futebol mexicano e da América. Quem conhece sabe, as instalações do Pachuca são absurdas. Vamos juntar, eu não estou brincando que eu vou falar agora. Junta as instalações dos dois clubes mineiros, junta as instalações do São Paulo, hoje do Corinthians, do Palmeiras, a gente vai ter as instalações do Pachuca. É isso mesmo. É uma coisa inacreditável. Por exemplo, você ter, né, 12 campos, né, 12 campos apenas para o sub-20, né, e o sub-15 treinar. Então, na verdade, a gente está falando de Pachuca, que protagonizou vexames, a gente está falando de América do México, estamos falando de um monte de clube. Mas eles são clubes poderosos.
Como é que é o vexame? Que história é essa de vexame? Vamos então olhar para o jogo. Então, quando a gente olha para o jogo, aí a gente pode falar sobre o jogo do Palmeiras. E quem que está no lugar de criticar o Palmeiras pode ser sim o jornalismo comprometido com a verdade, com os fatos e tal, mas pode ser sobretudo um torcedor do Palmeiras, que este sim pode falar, o meu time me envergonhou. E este ao falar isso, ele vai falar apenas deixando o coração aflorar, porque se ele tiver um pouco de bom senso, ele também vai reconhecer o que o Palmeiras tem sido para ele nesta temporada e o que o Palmeiras não era para ele em temporadas anteriores. Então, acho que o Palmeiras tem coisas aí para refletir, precisa pensar realmente uma série de questões. Acho que a comissão técnica do Palmeiras precisa rever muitos conceitos. Acho que o Abel está se perdendo nas declarações, está sendo infeliz nas declarações. E nesse sentido, o clube precisa ajudar o técnico. Alguém precisa aparecer nos microfones e deixar, neste momento, tirar o Abel Ferreira das declarações. Deixar o técnico focado na Copa do Brasil. Acho que ele tem ido mal nas declarações, assim como ele foi mal também em substituições, numa possível ideia de bancar jogadores que não vão levar o Palmeiras a lugar nenhum, no lugar de outros jogadores. Tudo isso colocado, é necessário pontuar que o jogo que o Palmeiras construiu com o Abel Ferreira foi muito prejudicado por alguns jogadores que estão ausentes do elenco. A gente está falando, por exemplo, do Wesley, do Gabriel Veron. Então, o tipo de jogo que ele pratica no Palmeiras foi muito prejudicado pela ausência desses jogadores. Mas ele tal, por ele poder ter mudado, tal, não sei o quê. O Abel vive um momento de urgência no Palmeiras, ainda vive um momento de urgência. Quando foi que ele parou para treinar, para preparar a equipe? Eu concordo que a coisa é feia mesmo, tá muito feio, tá feio de ver, né? Mas é necessário também pontuar as dificuldades que o técnico do Palmeiras tem enfrentado. E é necessário, neste momento, que a direção do Palmeiras proteja o seu treinador das declarações que ele está fazendo, que realmente não ajudam em nada. A história de que, né, precisamos aceitar, e mesmo declarações do tipo, eu sou muito novo, não sei o que tal, isso tudo não ajuda em nada neste momento. É necessário que o Palmeiras atue para proteger o seu técnico dessas declarações, tire-o, né, dos holofotes, e o caminho para preparar sua equipe rumo à conquista, por que não, da Copa do Brasil, porque na verdade, veja bem, esse time que envergonha a América do Sul foi o time que ganhou, pode ganhar a Copa do Brasil, lutou até o último momento pelo Campeonato Brasileiro. Não fosse essa tabela horrorosa que acaba castigando os times vencedores, colocando o jogo do Palmeiras como o jogo contra o Botafogo num momento muito difícil, e outros jogos também. Jogos que o Palmeiras iria mesmo a campo para não vencer, mesmo que com um time totalmente alternativo, dificilmente ganharia, porque a cabeça estava voltada para o Mundial de Clubes, para a Libertadores, Mundial de Clubes e tudo mais, no caso, Mundial de Clubes. E o Palmeiras, portanto, tem possibilidade de conquistar a Copa do Brasil, esteve durante muito tempo lutando pelo Brasileirão. E vamos lá, o Palmeiras ganhou a Libertadores, é isso? Ganhou a Libertadores, é isso mesmo. Eu estava me esquecendo disso, porque parece que não tem importância. O Palmeiras ganhou a Libertadores, isso não tem importância. Mas foi pro Mundial e fez feio. Fez, mas fez feio no Mundial porque ganhou a Libertadores. Será que não é disso que estamos falando? Será que não é disso, precisamente, que muitos estão falando? O Palmeiras ganhou a Libertadores, outros times não. Né? E aí, quantos times não gostariam de estar na situação do Palmeiras hoje, né? Tendo vencido a Libertadores e tendo a possibilidade, inclusive, de vencer a Copa do Brasil? Olha essa temporada do Palmeiras, minha gente. Que história é essa de envergonhar a América do Sul? Será? Vamos lá, será que... Vamos lá. Perder o terceiro lugar, porque o que importa mesmo aí, na verdade, perder a classificação à final, que é, na verdade, o que importa. O terceiro lugar é menor, é menos importante, não vale nada. Não vale nada. Será que perder a classificação para um forte time mexicano, né, é pior? É muito mais vergonhoso do que ser eliminado nas semifinais pelo Mazembe, pelo time africano, que nunca mais voltou à disputa do Mundial de Clubes e provavelmente não voltará. Será que o vexame do Palmeiras... Será que as pessoas que falam isso, o maior envergonhou a América do Sul, será que não estão lembrando disso? O maior vexame, provavelmente, foi do Inter, não foi? Mas enfim, acho que estamos falando disso. O Palmeiras ganhou a Libertadores com todos os problemas,
com aquele jogo feio contra o River, né? Que mesmo sendo um jogo horroroso do Palmeiras, o Palmeiras só se classificou porque venceu de forma brilhante lá na Argentina. Então, talvez estejamos falando disso, de uma equipe que, a despeito do jogo feio que tem demonstrado em campo nos últimos jogos, com decisões realmente equivocadas do seu técnico e tudo mais, a gente está falando de uma equipe que tem uma temporada do lucro, uma temporada com muito lucro, com a conquista da Copa Libertadores de América, com a disputa da final da Copa do Brasil, que chegou até as últimas disputas aí, até as últimas possibilidades na tentativa de conquistar, inclusive o Brasileirão, que vai disputar a Recopa e assim por diante. Palmeiras teve uma temporada de muito lucro e talvez seja disso que estejamos falando quando abordamos coisas, quando pontuamos coisas do tipo é a maior vergonha, envergonha a América do Sul, é que não sei o quê e tudo mais. E para terminar, muitos daqueles que fazem críticas elogiosas ao Palmeiras neste momento, falando não, o Palmeiras está no lucro, não sei o quê, muitos desses jornalistas também acharam um lugar confortável em que o elogio, né, os coloca muito bem conectados com setores aí da mídia palmeirense, inclusive. Mas esses jornalistas também, muitos deles, não olharam para o campo, não viram o que o Palmeiras fez, andou fazendo durante a temporada, né, dentro do campo, e falam sem conhecimento de causa, sem saber o que estão falando apenas para fazer média também. É isso. Obrigado, meus amigos, pela gentileza de acompanhar comigo este vídeo e com a paciência de vocês por acompanharem comigo este vídeo até o final. É isso.